Então, eu quero falar com vocês a respeito dos princípios de mesoterapia. E eu quero fazer uma afirmação e vou te explicar essa afirmação. Tudo que a gente trabalha na estética invasiva, na estética avançada. Olha, Maria Poliana, ex-aluna da Unicastelo. Nossa, faz tempo, hein? Que legal. Ah, que legal. A gente vai encontrar as pessoas aqui na internet. Então, olha só. Tudo que a gente trabalha na mesoterapia, tudo que a gente trabalha de invasivo na estética avançada, eu posso te afirmar com todas as letras que se trata de mesoterapia. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, pegar o nome mesoterapia e colocar o nome de intradermoterapia. Alguns falam que isso se deu porque mesoterapia era um termo que só médicos poderiam usar. Nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Então, na verdade, o termo correto é mesoterapia. E quando você vai estudar o pai da mesoterapia, porque mesoterapia ela é uma técnica, né, de origem francesa, desenvolvida pelo Dr. Pistor. E ali ele tem um princípio. Ah, mas a estética, não sei o quê. Bom, gente, o princípio que ele desenvolveu se aplica a todos aqueles que querem trabalhar com mesoterapia. O Dr. Pistor fez, inclusive, de vez em quando a gente posta alguma coisa com relação a isso, e eu quase sempre falo a respeito disso, da prancha de cores do professor Pistor, porque isso é o que fundamenta a mesoterapia. O Dr. Pistor, ele, se eu não me engano, né, não tem nada muito claro a respeito disso, ou ele era reumatologista ou ortopedista, alguma coisa nesse sentido. E ele queria minimizar os efeitos colaterais dos fármacos dos clientes dele. Ele queria. Então, ele pensava assim: se eu sei onde que está o meu problema, eu vou lá, administro localmente a substância e ela vai agir naquela região. E assim ele trabalhou o princípio da mesoterapia. E aí o que ele fez para provar, ou para ele mesmo e também para as outras pessoas que futuramente viriam trabalhar com a mesoterapia? O que ele fez para provar? Ele pegou dois indivíduos, administrou uma substância, se eu não me engano, um anti-inflamatório, por via sistêmica e também via subcutânea. A via sistêmica, ele fez uma administração direto na corrente sanguínea, tá? E fez administração subcutânea na estrutura ao derredor, paralelo, né, dos dois lados, à coluna vertebral. Subcutânea na coluna vertebral e fez em outro indivíduo intravenoso, né? E o que ele fez? Ele falou assim, bom, eu preciso ver como é que fica isso depois da administração. Ele usou o método de cintilografia, né? Fez uma imagem de como estava se apresentando aquele depósito. Então, quando você vê essa imagem, ela é nítida, vendo por qual braço que a substância entrou pela via venosa, você vê nitidamente a distribuição daquela substância pelo organismo, porque ele fez a cintilografia 10 minutos depois, para facilitar o processo de distribuição. E na outra imagem se vê claramente os depósitos na coluna, a paralela à coluna vertebral. Depois de 10 minutos, ele fez a cintilografia das duas. E aí ele falou assim, bom, vamos ver como que vai estar isso depois de 6 horas. Aí, passadas 6 horas, ele utilizou, lógico, né, as mesmas pessoas que ele usou como modelo, né, como objeto de estudo, e fez uma nova cintilografia. 6 horas depois, a gente percebia o quê?
a gente percebeu que aquela substância administrada por via venosa, praticamente não havia mais nada naquele organismo. Por quê? Quando você faz uma administração intravenosa, não ocorre nem o processo de absorção. O que acontece? Cai na corrente sanguínea, rapidamente é distribuído, biotransformado. Se ele encontrar os sítios de ação, ele já faz o efeito, se não, ele começa a ser metabolizado e excretado. Olha só, é rápido assim. E quando você fez, e a outra que tinha administração subcutânea, você vê que os depósitos, eles se mantinham na região, mas com halo maior, tá? Então, aí ele fez esse estudo. Para mim, foi isso que me fez entender qual que era o fundamento da mesoterapia e saber que as vias de administrações diferentes são aquelas que vão definir o efeito que eu quero. E aí a gente transpõe tudo isso para onde? Para o dia a dia da estética, tá? Mas o fundamento da mesoterapia, eu te dei essa explicação toda para te falar a respeito do fundamento de mesoterapia. Qual que é o fundamento? Mesoterapia, ela tem basicamente 3 fundamentos. O primeiro é a administração no meio. Por isso que é meso, meio. Então, por exemplo, eu identifico aonde que está a minha disfunção, vou falar estética, tá? Porque se você pegar um livro que eu gosto de usar como referência, que é o Tratado de Mesoterapia, que foi quem me ensinou a trabalhar com mesoterapia a princípio, você vai ver isso, que mesoterapia é o meio. Então, quando eu penso assim na estética, o que eu tenho que pensar? O que eu vou tratar com mesoterapia? Ah, é a face? Ah, é o abdômen? Ah, é o glúteo? Ah, é os microvasos? Então, eu tenho que saber qual que é a disfunção que eu quero tratar. Para quando eu for fazer uma mesoterapia, eu ir exatamente no lugar onde eu quero tratar e fazer o depósito de substância adequado. Para quê? Para que você tenha um efeito local. Entendeu? Então, mesoterapia, primeira coisa, anota aí, é meio, aonde, o que eu quero tratar. Isso é de suma importância. A segunda informação da mesoterapia, ela tem a ver com a concentração de substância. E é por esse motivo que eu vivo aqui falando sempre que menos é mais. Porque o princípio da mesoterapia é trabalhar com uma dose intermediária entre a homeopática e a alopática. A mesoterapia, ela trabalha exatamente nesse meio termo entre a dose alopática, que é a dose mais alta, e a dose homeopática. Então, é uma dose intermediária. Porque se acredita que se você também está, se você encontrou aonde que você precisa administrar, aonde está a sua disfunção, se é uma disfunção que ela é localizada, legal. Então, eu não preciso de colocar uma concentração alta para ser distribuída, biotransformada, até chegar onde eu quero que ela chegue. E às vezes nem chega, dependendo da administração que eu fiz, intramuscular ou subcutânea, ou até mesmo administração via oral. Isso é importante você saber. Porque muita gente, por exemplo, toma colágeno com cápsula. Será que o colágeno em cápsulas chega até a superfície da pele? Provavelmente não. Por quê? Todo o seu organismo usa colágeno. E o nosso organismo, como ele é inteligente, ele vai ver qual que é o órgão que mais necessita e ele vai usar isso naquele órgão. Então, veja, eu tenho que ter uma dose intermediária. Eu tenho que saber aonde está a minha disfunção, eu tenho que saber qual substância usar e uma dose intermediária. Sempre o menos é mais.
Sempre, sempre, sempre. E aí entra a habilidade de você usar a via de administração correta para fazer o depósito das substâncias corretas naquela região. Porque a mesoterapia, ela é quando a gente fala de mescla, né? Mescla, na verdade, é uma combinação de substâncias, que eu costumo falar aqui que são os LEVO, né? Lipolítico, eutrófico e venotrófico, tá? Mas quando a gente fala da mesoterapia, assim, mais conceitual. Mas eu comecei a live falando para vocês o seguinte, que tudo que a gente faz de invasivo na estética é mesoterapia. Por exemplo, se você for ver o princípio do microagulhamento, ele saiu da mesoterapia. Inclusive, ele se encontra em relatos do Dr. Pistor. É claro que não é um roller sofisticado como o que a gente usa hoje, porque imagina, por volta de 1950 se tinha tecnologia produtiva que a gente tem hoje. Claro que não, mas ele já tinha ali um rolinho com várias agulhas, com um princípio de faquir, que é aquele onde quanto mais pontas eu tiver, mais juntas elas estiverem e for administrada de forma uniforme, com peso distribuído, com certeza você não vai sentir a mesma dor que uma agulha entrando. E isso promove um estímulo. E o microagulhamento a gente também trabalha de forma localizada. Ah, eu quero trabalhar as rugas na região dos olhos. Vou lá com o roller naquela região. Hoje tem até dispositivos diferentes, né? Então, o roller, quando você vai estudar a respeito de mesoterapia, você já vê lá que o microagulhamento faz parte do processo de mesoterapia. Se você pegar o PEN, o que é o PEN? Ah, um glicose 75, 50%, polidocanol, qualquer uma dessas substâncias. Qual é o objetivo dela? É você ir até o microvaso e fazer uma administração na dose suficiente, extremamente pequena, porque você já está atingindo ali a região onde precisa ser tratada. Você identificou. É diferente de você tomar uma cápsula e esperar que aquela cápsula atue, né, sistemicamente para desfazer aquela situação dos microvasos. Então, microvasos, microagulhamento e a mesoterapia corporal facial, capilar, papada, tudo isso é mesoterapia. Agora eu vou te falar mais um. Vamos, Flávio, obrigado. Toxina botulínica. Você acha que toxina botulínica se enquadra também na característica de mesoterapia? Pensa aí um pouquinho. Qual que é a origem da substância que a gente utiliza para fazer toxina, fazer um botox, para fazer uma paralisação muscular? É a bactéria que compõe lá a nossa substância de forma atenuada. Aí você já vê a relação que faz parte do princípio da mesoterapia, que é uma dose intermediária entre a dose alopática e a dose homeopática. Então, é uma dose intermediária. Então, a gente usa uma bactéria para promover a paralisia muscular. Se você for pesquisar a respeito da Clostridium, né, botulínica, você vai se deparar com um episódio muito importante, se eu não me engano, na década de 80, por volta da década de 80, onde as pessoas eram contaminadas com Clostridium botulínico e morria em horas. Nils, conta essa história melhor. Vou contar principalmente para os mais novos. As pessoas antigamente, as conservas não era essa caixa tipo Tetra Pak, longa vida que a gente conhece aí hoje. Hoje em dia tudo é nessa embalagem Tetra Pak, né? Que é esse papelão com uma lâmina de alumínio que conserva muito bem. Não estou falando mal disso, não. Antigamente era uma lata, né? A gente ainda tem algumas coisas desse tipo hoje. Uma lata. E ela tinha uma lamínula, né? De revestimento que era para poder fazer com que o material não se oxidasse e também não liberasse substâncias para contaminar o alimento. Então, tinha um verniz na parede daquela lata. Se você encontrar uma lata aí
de pêssego, sei lá, do que tiver aí no mercado, por exemplo, ervilha, talvez milho, que não for Tetra Pak, se tiver em lata, você pode prestar atenção, dentro dela ele tem um brilho, que é um verniz, que é uma barreira entre o alimento que está ali e a parede da lata, vamos dizer assim. E o que aconteceu com algumas pessoas? Tinha o palmito e ele era depositado em forma de conserva dentro de uma lata. E no transporte, às vezes no manuseio, né, passou por um processo de choque. Amassou a lata. Quando amassou a lata, rompeu o verniz. Rompendo o verniz, começou a expor a superfície da lata, junto com o palmito ali e tal, se desenvolve uma bactéria chamada Clostridium botulínico. E aí as pessoas comiam esse palmito e morriam por asfixia, pela ação da bactéria Clostridium botulínico. E aí, né, como na natureza nada se cria, tudo se copia, alguns profissionais entenderam que isso poderia ser transformado em um benefício, atenuou, e hoje a gente usa essa bactéria para paralisação dos músculos, como Botox, como Dysport, como Nabota e assim por diante. Mas é uma concentração 5.000 vezes inferior àquela que matava. E aí, de novo, você vai ver o conceito da mesoterapia sendo trabalhado. Uma dose alta e uma dose baixa, você usando a intermediária na concentração certa, pode trazer o benefício que a gente deseja. Tá, Nilson, então me explica agora com relação ao ácido hialurônico. Bom, se a gente fala de preenchimento de ácido hialurônico, a gente não bebe uma seringa de ácido hialurônico e espera que uma ruga desapareça. A gente identifica a ruga, né? A gente identifica uma ruga e a gente vai lá naquela ruga fazer o depósito de ácido hialurônico com o objetivo de trazer a hidratação para aquela região. Então, eu sei onde está a disfunção, eu vou lá, administro uma substância numa concentração intermediária, sei qual é a via de administração que eu preciso fazer e ali eu deposito a substância adequada na região correta. E se eu fizer isso, eu tenho resultado. Ah, legal, Nilson, entendi. Muito bem. Você falou que praticamente todos os invasivos seguem o princípio da mesoterapia. É isso mesmo. Se você pegar um bioestimulador, qual que é o princípio dele? É o mesmo princípio onde você trabalha, né, através de uma substância, o estímulo da produção de colágeno, né? E às vezes ele é tão pontual que você vai esperar uma resposta depois de 2, 3 meses. Por quê? Ele está produzindo o estímulo. Ele não está entregando a substância, como, por exemplo, a gente faz com o preenchedor. O bioestimulador, ele estimula o organismo, como o próprio nome diz, ele estimula o organismo a produzir toda a cadeia que no final resulta no colágeno. E tudo isso que a gente vê, a gente fica muito claro para nós que a dose da substância, ela, a dose da substância, ela é administrada de acordo com a região, de acordo com a necessidade, de acordo com a substância que eu estou administrando. Então, sempre eu deixo aqui para vocês a dica do menos é mais. Por quê? Eu não quero um efeito terapêutico. Eu quero um efeito meso. Eu quero um efeito no lugar. Eu quero um efeito na concentração certa. Eu não quero promover para os meus clientes, uma intercorrência. Então, quando você junta todos esses princípios, você vai olhar, mas e fio de sustentação, que também é invasivo? E ele também vai trabalhar essa região. Você vê aonde você quer administrar, aí você vai lá com
o fio e trabalha aquela tração. E se ele for absorvível ainda, tem muito mais a ver. Então, a mesoterapia, ela tem essa característica. Tem muita gente que fala, eu sou a mãe, tem outros que falam que é o pai da mesoterapia. Bom, o pai da mesoterapia é o Dr. Pistor, não tem outro. Mas não tem outro. Eu sou a mãe. Não é a mãe. Né? Quem desenvolveu a mesoterapia foi o Dr. Pistor, um médico francês, lá na França. Inclusive, até hoje, na França se utiliza muito a mesoterapia, principalmente na área esportiva, né? Com muito sucesso. Então, é isso que você precisa entender. Então, por exemplo, se você for nova nessa área de estética, ou então se você já tem uma bagagem nessa área de estética, o que eu te recomendo? Os dois, que estudem os verdadeiros princípios da mesoterapia. Sabe por quê? Ela vai te livrar de uma série de problemas. Ela vai te levar a você perceber o seguinte: bom, eu preciso entender um pouco mais de anatomia, eu preciso entender um pouco mais das disfunções. E aí, sabe o que acontece? Você tem uma situação onde a gente investe muito nisso. Porque, por exemplo, no meu método, Estética Clínica Seu Negócio, que de tempos em tempos a gente abre inscrição, uma coisa que eu gosto de ensinar para as pessoas é assim: você tem que ter autonomia, você tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. Se tiver uma intercorrência, como vai tratar? Autonomia e segurança. Isso é demais de importante. Toda vez que você vai fazer um procedimento, principalmente um procedimento invasivo em uma pessoa, você precisa saber o que você está fazendo. Se alguma coisa der errado, como que você vai tratar aquilo, né? Então, essa precisa ser a sua preocupação. Os princípios da mesoterapia levam a gente para isso. E a outra situação é assim: eu preciso, com toda essa informação, entregar o melhor para o meu cliente e isso se reverter na forma de um benefício financeiro para mim. Porque a gente acredita que quando você consegue entregar aquilo que um procedimento realmente tem como princípio fazer, que não é um milagre, mas é um bom resultado, por exemplo, você promover a redução de 6 centímetros no abdômen de uma pessoa, é fantástico, porque a pessoa precisa de muito tempo de academia, ou então de muitas dietas, ou de vários dias de dieta para conseguir reduzir esse volume. Então, quando você entrega isso para essas pessoas, você está entregando o resultado. Você está acelerando o processo de modo seguro. E isso tem preço. E o que você ganha, né? O que você ganha na mesoterapia vão ser, às vezes, uma sessão de mesoterapia é equivalente a mais de um dia de trabalho de um profissional de saúde. Então, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ter segurança, mas a gente também precisa identificar o valor e o preço desse serviço. Então, a gente costuma dizer aqui, né? A gente sempre fala isso, que a gente ensina profissionais de saúde a ganharem 10 mil reais por mês trabalhando apenas 12 horas por semana. Mas com a ferramenta certa, a quantidade certa, no local adequado, dentro de uma legislação, proporcionando a você toda essa situação de segurança e bem-estar. Então, olha só, hoje a gente falou aqui a respeito de mesoterapia. Talvez você não tivesse olhado para a mesoterapia dessa forma. Talvez. A ozônio é mesoterapia. Mas como assim? Porque você vai no lugar onde você quer tratar e administra a substância, seja por infusão, seja por contato. Então, isso que a gente precisa ter em mente. Então, você quer ser um excelente profissional na área da estética avançada, trabalhando com substâncias invasivas. Não deixe de se aprofundar, estudar, né, os princípios da mesoterapia.
Porque quando a gente quer consistência naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa entender mais do que todas as substâncias, mais que todos os mecanismos, mais do que todos os efeitos adversos, a gente precisa entender e respeitar os princípios da técnica. E hoje eu falei para vocês e mostrei que tudo que a gente tem na estética invasiva são princípios de mesoterapia. Então, quando você consegue entender os princípios, aí você vai ver que você não precisa, numa sessão de mesoterapia, administrar, por exemplo, 20 ml de uma mescla, várias substâncias, para poder ter o efeito que você deseja. Porque você conhece o quê? O princípio. E você vai entender que menos é mais. Mas você precisa saber aonde está aquela disfunção e aonde que eu vou colocar a minha agulha com a substância para promover o efeito que eu desejo, não é? Eu estou vendo aqui uma pessoa falando que é apaixonada por mesoterapia, eu também sou. Eu também sou. Ah, mas como que aconteceu isso? Foi amor à primeira vista? Não. À primeira vista, eu como professor, fiz mestrado na USP, né, com uma mentalidade científica, como a maioria das pessoas com essas características, eu era extremamente preconceituoso com a área de estética. E eu precisava, né, quando eu comecei a trabalhar comercialmente com mesoterapia, ou com produtos de mesoterapia, eu precisava encontrar uma justificativa para eu apresentar para as pessoas que oferecesse o produto. E foi onde eu estudei a respeito de mesoterapia e me encantou, né? E me encantou e eu encontrei esses princípios aqui que hoje eu dei uma pincelada para vocês. O princípio da mesoterapia. Então não é uma coisa sem pé, sem cabeça. Quando alguém presta atenção nisso. Se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, tudo bem, depois você revê a live. Mas quando alguém te propõe uma técnica e você não enxerga nessa técnica um princípio ou uma compatibilidade com as vias de administração e o organismo humano, olha, não tente nem reproduzir essa técnica, porque a chance dela não dar certo é extremamente grande e, além disso, a chance de ter intercorrência é potencializada. Sério isso, né? Sério. Porque às vezes a gente vai lá, assiste uma palestra, ou vai num congresso, escuta uma coisa, mas olha, eu escutei um congresso e isso daqui deve funcionar muito. Gente, aprenda uma coisa. Photoshop resolve a grande parte dos nossos problemas de imagem hoje, né? Falar, até papagaio fala. Agora, provar é o difícil. É por isso que, mesmo tendo várias atividades, eu mantenho a minha clínica 2 vezes por semana, para ter contato com o meu cliente, para ter contato com os produtos, para usá-los nos meus clientes, e aí ter a resposta para compartilhar com vocês, né? Então, é importante a prática do dia a dia. Ah, mas eu ainda trabalho numa outra área e eu queria migrar para a estética. Faz isso de modo gradativo. Continue no seu lugar onde você ganha o seu pão de cada dia e vai investindo no seu sonho, trabalhando na estética lá, sem fazer com que ela tenha o compromisso de pagar suas contas, mas com o olho no futuro. E assim você vai fazer uma transição segura, mas a transição segura é um assunto para outra live. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do conceito de mesoterapia? Pode fazer. Eu ainda tenho alguns minutinhos aqui, eu posso até responder vocês. Pode perguntar. Né? Ah, mesoterapia funciona para isso, mesoterapia funciona para aquilo, né? Pode perguntar a respeito aí. Hoje está bem aberto o tema, né? Você pode fazer qualquer tipo de pergunta a respeito de procedimento invasivo estético para a gente poder aqui responder para você.
tá? Pode perguntar. Então, eu te mostrei hoje também que não é qualquer substância, em qualquer lugar, com qualquer técnica, que pode ser chamada de mesoterapia. Ah, por que você não gosta de intradermoterapia? Intradermoterapia, na verdade, gente, quando você fala de intradermo, você está restringindo o poder da mesoterapia, porque quando você fala de intradermoterapia, você está falando entre a epiderme e a derme, que é isso que significa intradermo, né? Então, você precisa, na verdade, entender que a mesoterapia é muito mais que isso. Ela pode ser subcutânea, ela pode ser intramuscular, ela pode ser intravenosa e assim por diante. Mesoterapia funciona sem ultrassom? Eu ensino vocês aqui a trabalharem com seringa, agulha e produto e nada mais, nenhum tipo de equipamento, né? Se você está falando de mesoterapia, onde eu estou ali juntando substâncias lipolíticas, eutróficas e venotróficas na região correta, ela funciona assim. O que não funciona sem ultrassom é a mesoterapia, que a gente chama de hidrolipoplasia. Porque para poder ter o efeito que eu desejo, eu preciso potencializar o poder de captação do soro, somando ele com as ondas de ultrassom.